Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, nós iremos fazer a correção dos exercícios da página 129 de seu livro. Nesta aula, um dos nossos objetivos é conhecer e identificar vozes verbais. Nós iremos refletir sobre o seu uso e sobre os efeitos de sentido que provocam em um texto. Vozes verbais. Sabemos que o verbo pode variar em relação a número, pessoa, tempo e modo. Vamos ver agora outro tipo de variação que os verbos podem sofrer. A que diz respeito à voz, que expressa a relação que o sujeito da oração mantém com a ação que se realiza. Veja como isso acontece. Releia este trecho de Viagens de Gulliver e observe as formas verbais destacadas. Em pouco tempo, chegamos ao Palácio Real. Fui levado à presença do rei, mas ele não reparou quando entramos. Continuou trabalhando sem parar, fazendo contas e anotando números em pedaços de papéis. Letra A. Na oração, em pouco tempo chegamos ao Palácio Real. Qual é o sujeito com que a forma verbal chegamos concorda? Então, nós podemos observar aqui nesta oração que o sujeito que concorda com a forma verbal chegamos é o sujeito nós. Quem chegamos ao Palácio Real? Então, nós temos aqui o sujeito nós, ele não aparece escrito na oração, por isso ele recebe o nome de sujeito implícito. Esse sujeito, neste contexto, ele faz referência ao narrador e às pessoas de lagado que ele estava seguindo. Letra B. A locução verbal continuou trabalhando, concorda com o sujeito rei, que aparece implícito e também foi mencionado na oração anterior. Nessas duas orações, pode-se dizer que o sujeito tem um papel ativo ou passivo em relação à ação verbal. Então, vamos à oração. Quem continuou trabalhando sem parar? O rei. Então, nós temos aqui mais uma oração com um sujeito implícito. O sujeito está implícito porque não aparece escrito na oração. Este sujeito, ele foi mencionado na oração anterior. Você pode observar aqui. E temos aqui também o pronome pessoal ele, que refere-se ao sujeito também, o rei. Então, pessoal, nessas duas orações, pode-se dizer que o sujeito tem um papel ativo. Por que o sujeito aqui tem um papel ativo? Na primeira oração, porque porque a forma verbal chegamos, nós temos aqui a forma verbal chegamos, ela está flexionada para indicar uma ação praticada pelo sujeito nós. Quem chegamos? Nós. Então, a ação é praticada pelo sujeito. Aqui na locução verbal continuou trabalhando, também nós temos uma forma verbal flexionada para indicar quem pratica a ação, que neste caso, quem está praticando a ação é o sujeito, o rei. Quem continuou trabalhando sem parar? O rei. Então, o sujeito está praticando uma ação e aqui também o sujeito desta forma verbal está praticando a ação. Por isso, nós temos o sujeito nestas duas orações aqui
com um papel ativo. Letra C. A forma verbal fui levado concorda com o sujeito eu, que também está implícito na oração. Vamos analisar aqui, ó. Eu fui levado à presença do rei. Então, o sujeito está implícito porque não aparece escrito na oração. Então, pode-se dizer que o sujeito nessa oração tem um papel ativo ou passivo em relação à ação verbal e por quê? Então, em relação à ação verbal, o sujeito tem um papel passivo. Por que o sujeito tem um papel passivo? Porque esse sujeito ele está recebendo uma ação praticada por outras pessoas, e não por ele. Então, eu fui levado à presença do rei. Então, nós temos aqui um sujeito passivo, porque Gulliver foi levado por alguém. Questão número 2. Releia mais este trecho. A viagem ia muito bem até que, em abril de 1707, quando estávamos quase chegando ao nosso destino, fomos atacados por um navio pirata. Depois de sermos amarrados e saqueados, tivemos de esperar que os piratas decidissem o que iam fazer conosco. Letra A. A forma verbal sermos amarrados e saqueados concorda com o sujeito implícito. Pode-se dizer que o sujeito recuperado pelo contexto, que é esse sujeito que está aqui em destaque, Gulliver e seus companheiros de viagem, estabelece uma relação de passividade ou de atividade em relação à forma verbal. Então, pessoal, pode-se dizer que o sujeito recuperado, Gulliver e seus companheiros de viagem, estabelece uma relação de passividade. Por quê? Porque pelo contexto, Gulliver e seus companheiros, eles foram amarrados e saqueados pelos piratas. Neste contexto, eles não praticaram a ação, e sim, eles receberam a ação praticada pelos piratas. Letra B. Como eu havia discutido com o comandante, a forma verbal havia discutido concorda com o sujeito expresso pelo pronome eu. Então, o sujeito expresso pelo pronome eu, que você pode observar aqui, este sujeito ele não está implícito, ele está escrito, né? Então, você pode observar ele aqui na oração. Então, aqui nós temos um sujeito explícito, não é verdade? Então, pessoal, o sujeito eu, em relação à forma verbal, ele estabelece uma relação de atividade. Por quê? Porque o sujeito tem um papel ativo. O que o papel ativo significa? É que o verbo ou a locução verbal está flexionado ou flexionada para indicar quem pratica. Nesse caso aqui, eu estou praticando a ação de discutir com o comandante. Então, eu havia discutido com o comandante. Neste caso, nós temos um sujeito ativo. Então, estabelece uma relação de atividade, pois o sujeito tem um papel ativo. A passividade. Então, pessoal, a passividade, em termos gramaticais, como vocês
puderam observar aí nas atividades, é o fato de ação verbal corresponder a um sujeito gramatical que não exerce papel ativo, ou seja, papel de atividade na ação verbal. Bem, pessoal, o verbo ou a locução verbal, hein, indicada para que o sujeito sofra, né, ou receba uma ação verbal, ele é chamado de sujeito passivo. Então, nós temos aqui a passividade. Essa flexão do verbo para indicar se o sujeito pratica ou se o sujeito recebe uma ação, nós chamamos de vozes verbais. Boa correção para vocês e até o próximo vídeo.